Olá e sejam bem-vindos ao Vozes do Além. Há diversas pessoas que passam por eventos paranormais, sejam em suas casas, viagens e até mesmo em seu local de trabalho, e sentem a presença de espíritos que surgem apenas para causar medo. Inclusive, alguns capazes de mover objetos, quebrar vidros ou até mesmo causar terríveis acidentes. Minha história começa logo após meu casamento. Queríamos realizar nossos sonhos, formar uma família, ter um lugar onde nossos filhos pudessem crescer e finalmente pudéssemos chamar de lar. Nossa cerimônia de casamento foi um evento modesto, apenas com a presença de pessoas próximas a nós. Meu marido Laerte e eu preferimos investir nosso dinheiro em coisas úteis, sem qualquer objeção a casamentos, formaturas, festas de debutantes ou coisas assim. Mas para ser sincera, as pessoas sempre terão algo a dizer, independentemente do que façamos. Assim, optamos por gastar nossas economias na aquisição de um terreno para começar nossa vida. O local era um pouco afastado da cidade, repleto de árvores e vida animal, e muita tranquilidade. Mal sabia eu que logo tanta tranquilidade se transformaria no lugar mais aterrorizante que conheci até hoje. Logo após comprarmos o terreno, meu marido contratou uma equipe responsável por toda a obra. E tudo estava indo bem, até que um dia meu esposo teve algumas discussões com o encarregado por não estar seguindo o projeto de acordo. Jamais imaginamos que essa discussão terminaria de maneira tão terrível. Luiz, o encarregado da obra, discutiu com meu marido por detalhes na tubulação e algumas outras coisas que não me lembro muito bem. Nessa semana, meu marido tinha o pressionado bastante, pois tiveram que demolir algumas vigas e ajustar o que já havia sido feito. Por isso, os rapazes tiveram que se revezar para trabalhar até o início da noite. E em um desses dias que tiveram que estender até mais tarde, antes de ir embora, Luiz decidiu fazer uma última vistoria para verificar se havia alguns erros. Quem diria que essa seria a última vez que o veríamos com vida? Ele estava no segundo andar, verificando distâncias, posições e outras coisas. Segundo pessoas de sua equipe, Luiz começou a se comportar de forma estranha, como se estivesse vendo algo entre as árvores logo atrás de casa. E lá de cima grita, perguntando a Tonho, seu servente, se ele estava vendo o que estava se movendo entre as árvores. Os trabalhadores logo ficaram em alerta, pois não sabiam muito bem o que esperar. Alguns disseram que possivelmente seria um cachorro ou um bicho do mato mesmo. Alguns minutos depois, eles já não ouviam mais nada e continuaram com suas tarefas. Luiz terminou de verificar a parte de cima e começou a se preparar para descer. E justo quando pegou a escada, ouviu a risada de uma criança correndo atrás dele. E, para seu desespero, aumentou à medida que se aproximava da escada. Seu ajudante, que estava apoiando na parte de baixo, perguntou o que estava acontecendo e disse para ele descer logo. Mas Luiz começou a ouvir passos logo atrás dele, passos que iam de um lado para o outro, como se estivesse brincando com alguém e que podiam ser ouvidos claramente através do assoalho. Ele começou a descer. Quando olhou para baixo, viu uma pequena silhueta passando por trás de seu ajudante e rapidamente disse a ele que aquela coisa estava ali. Seu colega, um pouco nervoso, disse para ele se apressar e descer. E quando seus pés haviam descido alguns degraus, olhou para cima sem pensar que aquela criança estaria na frente dele, abrindo a boca de uma maneira bastante perturbadora. Seu ajudante nos conta que aquele pequeno ser não tinha olhos, e ao abrir a boca, começou a emitir um grito descomunal que assustou todos na obra. Como vocês podem imaginar, com o susto, Luiz perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de 6 metros, caindo bruscamente ao chão. Possivelmente teria sobrevivido à queda, mas infelizmente quando caiu, sua cabeça bateu em um bloco de concreto que acabou lhe tirando a vida. Apesar desse acontecimento,
Alguns dias depois, decidimos continuar com a construção, pois infelizmente tínhamos investido todas as nossas economias nesse projeto e não tínhamos como desistir. Não sei se minha casa estava amaldiçoada ou tinha algo de errado, porque desde o início o projeto começou mal. Depois de alguns meses, enfim, terminaram a casa e logo em seguida nos organizamos para mudar. Mas antes, decidimos realizar uma missa em respeito e perdão a Luiz. Situações como essa são normais. Infelizmente, discussões acontecem por diversas razões. No entanto, Laerte se sentia culpado e até hoje diz que se não tivesse pressionado tanto Luiz, ele estaria vivo. Quando finalmente mudamos, durante alguns meses tudo transcorreu com normalidade. A verdade é que estávamos muito confortáveis, pois a felicidade e o amor nunca faltaram em nosso casamento. Mas infelizmente eventos paranormais começaram de uma maneira tão sutil que nem percebemos. Alguns copos da cozinha apareciam em outro lugar, objetos pequenos mudavam de posição. Algumas vezes à noite ouvíamos na parte de cima como se alguém estivesse arrastando uma corrente, e também os mesmos passos da criança que descrevi anteriormente. Certa noite, depois que jantamos, lavamos os pratos e os deixamos escorrendo. Estávamos deitados, enquanto mexíamos no celular antes de dormir, quando ouvimos um copo caindo. Mas quem poderia ser? Só eu e meu marido estávamos em casa. Descemos devagar as escadas e, de fato, 2 copos que havíamos deixado escorrendo estavam ao chão. Foi aí que o medo entrou em nossa casa. Alguns dias depois, a mesma coisa, justo antes de dormir. Começamos a ouvir as portas e a gaveta da cozinha baterem, enquanto alguns talheres caíam ao chão. Minha sogra era uma mulher muito espiritualizada. Não conseguia pensar em mais ninguém àquela hora. E liguei para ela, que prontamente foi para casa às 11 horas da noite. Quando chegou, disse ter sentido a presença de algo maligno que queria nos afastar dali. Por um momento, meu marido pensou que poderia ser a alma penada de Luiz, mas não foi assim. Essas entidades aparentavam ser de pessoas que partiram há muito tempo. Nunca esquecerei a sessão daquela noite. Estávamos na sala, acompanhados de algumas velas, cartas e outras coisas que minha sogra colocou em nossa mesa de centro. A sessão começou e logo um ar bastante estranho começou a percorrer toda a casa. As velas balançavam suas chamas, como se alguém assoprasse por alguns instantes. Duvido muito que aquelas imagens se apaguem um dia da minha mente. Ela começou a jogar as cartas sobre a mesa, e seu semblante cada vez ficava mais sério. Dentro de tudo, o que nos alegrou por alguns segundos foi que ela nos disse que os espíritos que estavam na casa era de um ser elementar que protege a floresta e a vida selvagem. No entanto, aquela entidade era o que menos preocupava minha sogra naquela noite. De repente, as cortinas da casa começaram a se mover de uma forma muito estranha. Parecia que uma criança pequena corria atrás delas, emitindo risadas e gargalhadas bastante assustadoras. Minha sogra disse que era um demônio terrestre, desses que mudam de forma e provocam alucinações nas pessoas. Na mesma hora, ela começou a repreender sua presença. No entanto, essa entidade continuava gargalhando de nós, entre as paredes escuras da casa, repetindo uma palavra constantemente. Em questões de segundos, as chamas da vela se apagaram completamente e aquela gargalhada começou a se elevar por debaixo da escada, enquanto a face de um ser maligno se formava lentamente. A verdade é que eu não encontro palavras para descrevê-lo. Ele tinha olhos que brilhavam apesar da escuridão, e a metade de seu rosto aparecia enquanto ele mostrava parte de sua mão com enormes garras. Minha sogra nos disse para não termos medo. No entanto, quem não teria numa situação dessas? Ela logo pegou uns objetos em cima da mesa e começou a traçar um círculo de proteção com sal, cinzas e um pouco de cal. Quando percebemos, já estávamos dentro dele. Então, supostamente, esse espírito não poderia nos atacar novamente. Acendemos as velas e esse ser horrível mudava frequentemente de posição atrás das cortinas.
Ia para a despensa, debaixo da escada, em qualquer lugar onde a luz não alcançasse. Minha sogra pediu para que juntássemos nossas mãos, o que imediatamente fizemos. Ela começou a falar de uma maneira estranha. As cadeiras da cozinha começaram a trepidar, mas não podíamos nos soltar. As orações ficavam cada vez mais fortes e intensas. Não sei se foi impressão do momento, mas consegui perceber que a sua voz se transformava por curtos períodos. Tivemos que repetir algumas orações, mas agora com mais força e mais fé. Como se estivéssemos expulsando alguém da nossa casa. Tínhamos que sentir essa coragem para expulsar alguém que não era bem-vindo em nosso lar. Alguns minutos depois, alguns vidros da casa se quebraram. O da cozinha e o da sala de estar e da nossa mesa de centro. Como se tivesse recebido um pequeno golpe para quebrarem, mas em seguida veio o silêncio. Foi possível sentir o ar da casa ficando mais leve na mesma hora. Por um tempo, tudo aquilo parecia ter funcionado e tivemos paz por um período. Alguns meses depois, minha sogra faleceu e, como vocês podem imaginar, as coisas começaram novamente. Meu marido e eu não sabíamos o que fazer, pois já estávamos velhos. No entanto, nosso amor por esta casa é tão grande que estávamos um pouco angustiados. Pois há momentos em que não apenas as coisas são jogadas ou movidas, mas também a criança que tirou a vida de Luiz começou a vagar pela casa, não apenas à noite. Não há horários para eventos paranormais. Justo agora que estou escrevendo isso para vocês, acabaram de jogar uma foto em que estávamos com minha sogra, eu e meu marido, em seu aniversário. Buscaremos ajuda em alguma congregação. Como diz uma vizinha, possivelmente precisamos nos aproximar um pouco mais de Deus. No próximo ano, espero ter tempo para compartilhar com vocês como as coisas estão indo em nossa casa. Me chamo Pablo e tinha 9 anos quando isso aconteceu. Meu irmão mais velho se chamava Antônio, em homenagem ao meu avô. Minha mãe, Bianca, passava o dia todo cuidando de nós e da casa. Naquele dia, meu irmão pediu para minha mãe para fazer seu prato predileto, almôndegas com espaguete. Como não sabia dizer não, ela costumava atender todos os nossos pequenos pedidos. Afinal, gostava de nos ver felizes. Chegamos no horário do almoço. O transporte escolar nos deixou ao 12:30 em casa. Como sempre, a primeira coisa que fazíamos era jogar as mochilas no sofá, lavávamos as mãos e sentávamos para almoçar. A mesa estava pronta e minha mãe orgulhosa com o prato principal que meu irmão tinha pedido. E estava tudo uma delícia. E quando terminamos, minha mãe nos deixou assistir televisão enquanto lavava a louça. Mas quando deu 3:30 da tarde, subimos para fazer nossas tarefas da escola. E quando terminamos próximo às 5 horas, estávamos finalmente livres para brincarmos do que quiséssemos. Mas o que mais gostávamos de fazer era de subir as escadas e deslizar pelo corrimão até o final dela. Era muito divertido. Minha mãe sempre dizia para tomarmos cuidado, para não nos machucar. E apenas respondíamos que já éramos grandinhos e sabíamos nos cuidar. Mas ela nunca ficava tranquila. Sempre ficava ao lado das escadas, sentada na sala assistindo seus programas. E infelizmente nesse dia, as coisas não saíram como imaginávamos. Eu estava no primeiro degrau para subir e descer novamente, quando ouvi um forte estrondo na lateral da escada. Minha mãe levantou do sofá de uma vez só, e pelos seus gritos, já imaginei o que tinha acontecido. Meu irmão tinha perdido o equilíbrio e caiu lá de cima, batendo a cabeça na quina da escada. Mas logo se levantou, dizendo que não havia nada de errado, apontando para sua testa. Menos mal que foi só um susto, disse minha mãe, não permitindo mais que continuássemos com a brincadeira, pois já eram quase 7 horas da noite e o pai não demoraria para chegar. Mamãe começou a preparar o jantar e por volta das 7:20 meu pai chegou em casa. Depois de conversar um pouco com a gente, nos sentamos para jantar. Mas Antônio não estava com fome, disse que tinha comido muito no almoço.
e minha mãe disse que ele poderia comer alguns biscoitos com leite mais tarde se quisesse. Por volta das 9 horas, fomos tomar banho, pois pela manhã teríamos aula. Meu irmão tomou banho primeiro, pois estava cansado, com sono, e depois foi a vez do meu pai. Quando ele saiu do banho, viu que Antônio já estava dormindo, o que achou estranho, porque ele não disse nada. Depois de um tempo, viu como ele se mexia bruscamente e gritava consigo mesmo. Meu pai tentou acordá-lo, mas ele não respondia. Nessa hora, ele pegou Antônio no colo e colocou no carro em direção ao hospital. Ao chegar, os médicos e enfermeiros o levaram para fazer exames e não falaram mais nada até às 11h30 da noite, quando vieram com a notícia que meu irmão havia falecido. Aparentemente, quando ele bateu a testa, abriu uma rachadura no crânio, e daí por diante, as coisas só pioraram. Meus pais não podiam acreditar. Eu fiquei achando que aquilo era um pesadelo. Estávamos brincando há poucas horas atrás, e agora meu irmão tinha partido. Aquela noite logo havia se tornado em um pesadelo. Meus pais decidiram doar seus órgãos e cremar seu corpo para levá-lo para casa com a gente. Minha mãe perdeu a razão por um tempo. Ela carregava as cinzas de Antônio para todos os lados, seja para compras, visitar a família ou ir ao mercado. Meu pai pediu para que fossem juntos a uma psicóloga, o que acabou ajudando bastante na época, já que convenceu minha mãe a deixar a alma de meu irmão descansar em um cemitério. Mas aparentemente Antônio não queria sair de casa ainda, já que ao chegar em casa, nós 3 nos deparamos com ele, sorrindo ao pé das escadas. E depois começou a se manifestar pelo resto da casa. Na hora todos assustamos e ficamos com um pouco de medo. Mas ele estava com um semblante alegre e começou a acenar com a mão, como se estivesse se despedindo. E de repente sumiu. Um pedaço de papel pequeno caiu ao chão. Sem dúvida, era a letra do meu irmão. Não se preocupem, estão cuidando bem de mim. Nós 3 começamos a chorar de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Mas naquele momento sentimos conforto em sabermos que ele estava com o pai em ótimas mãos. Meu nome é Diamantino e tive uma experiência paranormal. Tudo começou em 2012, quando tive que partir de Fortaleza, Ceará, para estudar fora em outra cidade. Encontrar um lugar para morar foi um desafio, pois as opções de aluguel eram caras e meus pais não podiam pagar. Depois de muito procurar, finalmente encontrei uma casa meio antiga para alugar, que estava muito barata, mas também abandonada. Embora estivesse afastada da cidade, não foi um problema, pois eu poderia facilmente pegar ônibus. A casa era bastante espaçosa, com 3 quartos, cozinha, banheiro, sala e quintal. Nos primeiros dias, me dediquei a limpar a casa da melhor maneira possível, antes de começar a faculdade. A casa tinha um forte cheiro de algo desagradável, que não conseguia identificar o que era. Com o passar dos dias, enquanto eu já estava estudando, tive a ideia de convidar conhecidos para morar comigo, para dividir as despesas ou alugar os 2 quartos restantes. Felizmente, eu tinha alguns amigos que ainda não haviam encontrado um lugar para ficar e precisavam ir e voltar da cidade em que moravam todos os dias. Se bem me lembro, um deles morava em Mirambé e eu os convenci a ficar comigo e dividir as despesas. Durante os primeiros meses, tudo correu bem, nada fora do comum. Até que em uma noite, Almir, um dos meus amigos, por volta das 2h30 da manhã, começou a gritar que alguém havia puxado seus pés. Felipe e eu ficamos olhando para ele e dissemos que talvez tivesse tido só um pesadelo, e em seguida todos voltamos a dormir. 3 dias após o ocorrido, novamente enquanto dormíamos, ouvimos um barulho bastante alto. Foi como se algo pesado tivesse caído. Acordei pensando que talvez alguém tivesse invadindo a casa, mas tudo estava em ordem. Felipe e Almir ainda estavam dormindo, e ao voltar para o meu quarto, ouvi claramente o rangido de uma cadeira na cozinha e saí rapidamente, mas novamente não havia nada. Mas assim que deitei em minha cama,
Ouvi os pratos se quebrando e as coisas eram jogadas na cozinha, fazendo um tremendo barulho. Nessa hora, todos acordaram e juntos fomos ver o que estava acontecendo. Ao acender a luz da cozinha, pratos, talheres e outros utensílios estavam espalhados por todos os lados. Todos estávamos assustados e não entendíamos o que estava acontecendo, mas sabíamos que algo de muito estranho estava naquela casa. Não podíamos fazer nada naquele momento, a não ser começar a recolher tudo o que estava quebrado. E quando terminamos, deixamos as luzes acesas, não falamos sobre o assunto e voltamos a dormir. Durante o restante da noite, não ouvimos mais nada. Assim foram passando os dias, e de vez em quando se ouviam ruídos e até começamos a nos acostumar. Uma noite, depois de voltarmos de uma festa, já de madrugada, estávamos um pouco bêbados, tanto que Felipe dormiu na sala. Eu não conseguia dormir. À medida que a noite passava, ouvi passos no meu quarto, como se alguém estivesse lá. Levantei e olhei pela janela que dava para o pátio e vi a silhueta de uma pessoa parada, como se estivesse me observando. Ainda estava um pouco tonto e pensei que era por causa da bebedeira, mas na mesma hora, Felipe gritou, amaldiçoando tudo e todos, pedindo para que o deixasse em paz. Quando Almir e eu saímos para ver o que estava acontecendo, Felipe disse para não incomodarmos, que já estava tarde e que não queria ser perturbado. Era como se estivesse em um pesadelo, e quando finalmente abriu seus olhos, se queixou de dores nas costas, e para nossa infelicidade, ele tinha marcas de golpe nas costas, como se estivesse sido atingido. Não sabíamos o que fazer com a situação. As coisas estavam saindo de controle rapidamente e ficando cada vez mais estranhas. Na faculdade, conversando com alguns amigos sobre o assunto, nos falaram sobre um pajé que costumava ajudar as pessoas nessa situação. Almir conseguiu o contato dele, e na semana seguinte, ele conseguiu ir até nossa casa. Assim que colocou os pés na casa, imediatamente disse que havia um espírito muito poderoso que ali estava, e começou a fazer suas limpezas e orações em outra língua. A princípio, achamos que era uma boa ideia ter trazido ele, mas nos dias seguintes percebemos que foi um grande erro. Durante uma noite, minha coberta foi puxada por 2 vezes, e na terceira eu puxei com mais força, mas não conseguia movê-la. Estava muito pesada, e de repente o cobertor voou pelos ares. Com medo, acendi rapidamente a luz, e assim que pus meus pés no chão, senti a mão de algo que me agarrava no tornozelo, e em seguida não lembro de mais nada. Apaguei. Quando acordei, estava na minha cama e Almir e Felipe estavam ao meu lado. Eles disseram que ouviram meu grito e em seguida uma voz doentia mais grossa vindo do quarto. E quando entraram, eu estava caído ao chão. Durante essa noite, dormimos os 3 no mesmo quarto, com as luzes acesas. No dia seguinte, Almir se mudou sem nos dizer nada. Apenas pegou todas suas coisas e foi embora, o que nos pareceu bastante estranho. Felipe e eu até procuramos por outras casas, mas todas estavam muito caras, e a de nossos outros amigos não tinha mais espaço para ficarmos. Foi só por isso que não saímos daquela casa. Optamos por falar um padre, e ele foi à casa para abençoar e orar. Ele nos disse que no pátio podia sentir uma presença e que talvez alguém estivesse enterrado lá. Parece que trazer o padre acabou com os ruídos e as coisas estranhas, exceto no pátio. No início de 2013, tudo parecia estar voltando ao normal. As coisas estavam se acalmando e não nos assustávamos tanto. Mas durante as madrugadas, eu podia ouvir algo batendo na janela do meu quarto, mas logo em seguida parava. Cansado dessa situação, um dia tomei coragem e olhei para trás, e lá estava ele. Eu não sei como descrevê-lo, mas era como uma pessoa cujo rosto não podia ser visto, como se estivesse embaçado. Fiquei congelado e não consegui me mexer por um tempo. Até que de repente, essa coisa começou a desaparecer e eu consegui me mover, descendo para baixo das cobertas. Pela manhã, contei a Felipe o que tinha acontecido e combinamos de escavar o quintal para ver o que havia lá. E foi isso que fizemos. Passamos um tempo cavando
e o que encontramos depois de algumas horas era sem dúvida a fonte de todo aquele mal que permanecia naquela casa. Encontramos uma caixa cheia de ossos, que sem dúvidas nenhuma eram humanos. Também havia várias fotografias com homens armados, e o mais repugnante de tudo, cabelos humanos, que pareciam ter sido retirados de suas vítimas de uma maneira horrível. O cheiro era muito forte e repugnante, que quase nos fez vomitar. Imediatamente chamei o dono da propriedade para que ele visse tudo com seus próprios olhos, e ele nos confessou que há muitos anos atrás havia alugado a casa para um homem que era procurado pela justiça, mas ele só viria a saber disso anos mais tarde. Somente quando um dos vizinhos o chamou, dizendo que a casa estava cheirando mal, e ao abrir a porta, encontrou essa pessoa morta e em decomposição. A polícia foi até o local na época e fizeram suas investigações, mas deram o caso como encerrado. Por esse motivo, continuou alugando a casa, mas muitos se queixavam de coisas estranhas que haviam ali e não ficavam por muito tempo. Depois de tudo o que ele nos disse, chamamos a polícia e, para nossa surpresa, acharam mais 3 ossadas enterradas no fundo da casa, provavelmente vítimas daquele assassino que morou ali. Eu e Felipe saímos no mesmo dia e nos tornamos grandes amigos através dos anos. Na semana seguinte a que saímos, encontramos Almir e perguntamos por que saiu daquela maneira, sem ao menos nos dar uma satisfação. Sabíamos que era por causa do que estava acontecendo lá, mas ele nos contou que na noite em que eu desmaiei, ele se levantou para tomar um pouco de água na cozinha e começou a ouvir passos no quintal. Ao olhar para o pátio, viu um homem com o rosto que sorria para ele e lhe acenava para sair. Ele diz que quando se aproximou, viu uma aparição saltando entre as paredes de outras casas até desaparecer, e que nessa hora sentiu que não tinha mais condições de lidar com aquilo e sabia que tinha que sair dali. Até onde sabemos, o dono da propriedade teve que, enfim, interditar o local por tempo indeterminado. Eu segui com minha vida e me formei na faculdade, mas sempre me pego vagando pelas lembranças horríveis durante o tempo que passamos naquela casa. Era agosto de 2013. Meus filhos tinham voltado de férias, quando meu marido encontrou uma casa para alugar, com 4 quartos, a um preço excelente. Eu fiquei surpresa, já que ele estava animado com a ideia de nos mudarmos. Ao chegarmos, confesso que senti um pouco de medo, pois a casa era muito grande e escura, e apesar das grandes janelas e excelente localização, tinha um ar muito pesado. Mas no final, acabamos nos mudando para a nossa nova casa. A dona da casa fez apenas um pedido. No quarto principal, havia uma porta que não poderia ser aberta, pois havia muitos pertences seus lá. No primeiro dia, meu marido trabalhou à noite, já que seus horários eram alternados. Sugeri que faltasse ao trabalho, mas precisávamos do dinheiro para pagar o aluguel e o depósito que tínhamos feito com antecipação. Nessa noite, fiz umas camas improvisadas na sala, onde tinha um carpete, e coloquei meus filhos para dormir comigo. Quando me deitei, senti como se algo me observasse, mas pensei que talvez fosse apenas nervosismo por ser uma casa tão grande. 2 semanas se passaram e tudo parecia normal, exceto pelo fato da sensação de sempre estar sendo vigiado. Certa noite, decidimos sair para nos divertir um pouco. Não havíamos feito isso desde que nos mudamos. Então, deixamos as crianças na casa da minha sogra e saímos para beber um pouco. Depois de várias horas e com algumas bebidas na cabeça, retornamos para nossa casa e começamos a arrumar a cama no quarto principal. Quando ouvi uma canção, claramente era a voz de uma mulher cantando. Senti uma respiração no meu pescoço e, ao virar, vi uma mulher com roupas antigas e um sorriso espectral no quarto em frente. Fiquei com tanto medo que saí correndo em direção à sala. Meu marido assustou apenas pela minha reação e saiu atrás de mim para ver o que estava acontecendo. Mas ele não viu, sentiu e nem ouviu nada. Me disse que era coisa da minha cabeça ou algo assim,
mas eu tinha certeza do que vi. No dia seguinte, pedi aos meus sogros que praticamente se mudassem para ficar comigo, pois eu precisava deles naquele momento, e eles se mudaram. Minha sogra me ajudava muito com a casa, nós duas trabalhávamos juntas. Depois de uns dias, pensei que realmente aquilo tinha sido coisa da minha cabeça, mas então as coisas começaram a ficar piores. Começamos a ver como meu filho, de apenas 4 anos, brincava com algo ou alguém que não conseguíamos ver, mas sentíamos. Ele sempre deixava seus carrinhos arrumados em uma pequena prateleira, e quando acordávamos, eles estavam espalhados pela casa, em outros lugares. Sabia que isso não era normal, e minha sogra começou a me questionar sobre isso também. Eu disse a ela o que já tinha ouvido, e ela parecia não ficar surpresa. Ela me disse algo que me deixou apavorado. Eu vi essa mulher na noite passada. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Senti muito medo da casa e do que habitava ali. Alguns dias depois, eu deitei no sofá para esperar meu marido, mas acabei adormecendo profundamente. Foi que ouvi 3 batidas na porta da frente. Estava mais dormindo que acordada, mas levantei e abri a porta, e não tinha ninguém. Pensei naquele momento apenas que meu marido não tinha chegado. Mas logo em seguida, ouvi outras 3 batidas, mas desta vez vieram da janela. E ao me aproximar disse: "A porta já está aberta, pode entrar." Mas ao me virar, só ouvi quando a porta bateu com tudo. Fiquei irritada e assustada ao mesmo tempo. Gritei para o que pensava ser meu marido: "Não estou brincando, Cristiano. Você vai entrar ou ficar aí fora?" E ao me aproximar, não havia ninguém lá. Entrei fechando a porta logo atrás de mim e fui em direção ao sofá. E quando liguei a televisão, fiquei pensando quem diabos faria aquilo a uma hora dessas. E finalmente, quando meu marido chegou, contei tudo o que aconteceu. E como era de se esperar, ele não acreditou em nada. Na manhã seguinte, falei com a proprietária para que me dissesse a verdade sobre a história da casa. Mas disse que eu não precisava me preocupar. A casa era antiga e que a madeira fazia barulho e coisas do tipo. Falei para ela sobre as coisas que estavam acontecendo e o que eu tinha visto. E ela, suspirando, começou a falar coisas que me deixaram horrorizado. A mãe dela havia morrido no sofá da sala e suas cinzas estavam atrás da porta, que não podia ser aberta, juntos da cinza de sua irmã. Fiquei sem palavras por alguns segundos, mas ao menos agora entendi o que estava acontecendo. Com o passar dos dias, me acostumei com aquilo. Objetos caindo, risos, choros, passos e até portas abrindo do nada, assim como gritos de mulheres, bastante assustadores. Afinal, não tínhamos dinheiro para nos mudarmos novamente. Nesse caso, só me restava acostumar. Até meu marido, que não acreditava no começo, passou a ouvir o mesmo que eu. Enfim. Os meses passaram e um dia meu filho mais novo me disse que seu braço doía, que tinha se machucado. Chamei as crianças mais velhas e perguntei quem o machucou, mas eles me disseram que não foram eles. E completaram: "Mamãe, você ainda não percebeu que tem fantasmas aqui?" Assustada perguntei: "Você já os viu?" "Sim, mãe. No meu quarto vejo uma sombra que range os dentes. E às vezes vejo seus olhos brilhantes olhando para mim." Nessa altura, eu não sabia o que pensar e acabei levando meu filho mais novo ao médico. Foi que descobri que ele teve uma leve lesão em seu braço. Pensei que aquilo já tinha chegado ao limite, que se aquilo pudesse machucar meu filho, o que mais poderia fazer? Quando voltei para casa, juntei coragem e abri a porta que nos foi proibida, e tive uma grande surpresa. Além de 2 urnas, tinham vários símbolos pintados, espelhos, moedas, amuletos, livro de magia negra e branca que ensinavam a invocar demônios. Tirei algumas fotos, e você não imagina a quantidade de sombras e formas que apareceram nelas. Mais tarde, quando meu marido chegou, disse a ele que queria ir embora, que não queria mais ficar naquela casa. No dia seguinte, tentando me acalmar, minha sogra resolveu fazer uma sessão espírita. Naquele dia, quando seus convidados chegaram à nossa casa,
Mesmo sendo à tarde, o clima na casa se intensificou, ficando como se fosse noite. Disseram que uma mulher era a presença mais forte que ali estava, que fazia bruxaria e sacrifícios de animais. Seu filho de 7 anos estava enterrado na cozinha, mas tinha um quarto em especial e apontaram para aquele maldito quarto que não queríamos nem entrar. Enquanto andavam pela sala, disseram: aqui é diferente. Neste ambiente não há um fantasma, mas algo mais forte. E continuaram avançando até o quarto que era proibido entrar. E quando abriram a porta, ouviram um grito, era aterrorizante, e uma voz aguda disse para não irmos adiante. Depois de tudo, eles nos explicaram que aquele lugar era um cemitério de rituais, que muitos espíritos estavam esperando encontrar luz ali. Poderiam lhe dar luz, mas não poderíamos mais continuar ali. E depois de tudo que vimos e ouvimos naquela tarde, não teria dificuldade nenhuma em seguir seus conselhos. E nos mudamos na mesma semana. E depois de nos mudarmos de lá, tudo voltou ao normal na nova casa. E lembrando de tudo que passei lá, acredito que já tenha tido experiências sobrenaturais para uma vida toda. Meu nome é Clara e quero contar o que aconteceu quando aluguei um quarto na cidade de São Cristóvão. Eu morava com a minha tia, onde coisas estranhas aconteciam. Um dos motivos pelo qual quis sair de lá aconteceu em um dia aparentemente normal. Como trabalhava bem perto, costumava ir almoçar lá todos os dias. E nesse dia em específico, quando cheguei em casa, não havia ninguém, mas quando fui usar o banheiro, ele estava trancado. Fiquei pensando, como ele podia estar ocupado se não tinha ninguém? Fiquei assustada e surpresa ao mesmo tempo, mas para me certificar, bati na porta e chamei pela minha tia, mas eu sabia que ela só voltava à noite, bem próxima do meu horário. Mesmo assim, voltei ao trabalho sem entender nada do que tinha acontecido ali. Já de noite, quando voltei, aproximadamente 7 horas, minha tia estava na cozinha e logo a perguntei se ela tinha estado em casa durante o dia, mas me confirmou, dizendo que não, que tinha chegado há apenas uns 20 minutos. Percebendo minha cara de surpresa, quis saber o porquê da pergunta, mas disfarcei e disse que não era nada demais. Semanas depois entrei na faculdade. Decidi alugar um quarto com uma amiga da escola. Ela encontrou um lugar bom e barato para nós duas, e nos mudamos rapidamente. Eu estava animada porque era a primeira vez que moraria sozinha, mas nunca imaginei o que passaria naquela casa. A casa tinha uma sala de estar, um quarto com banheiro e outro no andar de cima, que precisávamos subir em uma escada em espiral. Minha amiga e eu começamos a limpar a casa para que pudéssemos trazer nossas coisas em seguida. E no dia seguinte, terminamos. E como um filme de terror, coisas estranhas começaram a acontecer logo no primeiro dia. Estávamos sentadas ao sofá, assistindo algum programa bobo e comendo alguns salgadinhos, quando nossa atenção foi desviada para o final da escada no andar de cima. Claramente, pudemos ver uma sombra passando de um lado para o outro. De onde estávamos, tínhamos uma ótima visão da escada e do andar de cima. E em seguida ao susto, ela me perguntou se eu tinha visto mesmo que ela, e apenas balançando a cabeça, confirmei que sim. Mesmo com medo, não consegui mais prestar atenção na televisão e fiquei com os olhos fixados no final da escada. Por ser muito medrosa, minha amiga disse que deveríamos sair um pouco e tomar um ar. Depois de um tempo, voltamos para casa e o namorado dela estava esperando por nós do lado de fora. Ficamos apenas conversando por um tempo e depois fomos dormir. Tudo parecia normal, até que algo aconteceu às 2 horas da manhã. Eu ainda estava dormindo de bruços quando senti algo subindo em minhas costas. Tentava me mexer, mas não conseguia. Ouvi uma voz diabólica me dizendo que minha alma seria dele. Tentei gritar, mas não conseguia. Só ouvi uma risada macabra, enquanto a pressão em meu corpo aumentava. Minha voz não saía, mas por dentro eu gritava: saia de perto de mim. Tentei me mover,
foi que ouvi as mesmas palavras: sua alma será minha. Só consegui fechar meus olhos e comecei a rezar, mas aquela coisa ria. Mas era possível sentir a pressão saindo do meu corpo lentamente, enquanto uma sombra negra saía pela porta do meu quarto. Aquela noite não consegui mais dormir. Quando chegou a hora de ir para o trabalho, eu me levantei com dificuldade e me arrumei para trabalhar. À tarde, quando voltei, minha amiga me perguntou se eu tinha dormido bem na noite anterior. Fiquei olhando para ela por alguns segundos e respondi que não, e contei exatamente o que tinha acontecido. E quando terminei, ela apenas concluiu que o mesmo tinha acontecido com ela. Daquele momento em diante, sabíamos que nossos dias naquela casa estavam contados. Nas noites que se seguiram, barulhos eram ouvidos a todo momento, pratos quebravam e víamos sombras a todo tempo. Uma noite, enquanto dormíamos, tudo parecia estar calmo. Era sábado. De repente, acordei a ouvir alguns ruídos, como se alguém estivesse subindo as escadas. Pensei que fosse minha amiga, indo ao banheiro. Mas quando me virei para dormir novamente, percebi que a porta do banheiro nunca havia sido aberta ou fechada. Isso me pareceu muito estranho, mas voltei a dormir. Logo pela manhã, perguntei a ela se ela tinha ido ao banheiro de madrugada, mas respondeu que não, e que achava que tivesse sido eu quem subiu as escadas. Nitidamente assustada e nervosa, me contou o que aconteceu durante a noite. Disse que a cortina se levantou e uma mulher vestida de preto e de véus compridos saiu de trás dela. Quando viu, quis gritar, mas não conseguiu. Apenas ficou olhando aquilo por alguns segundos, saindo da mesma maneira que entrou. Ela disse que não conseguia mais ficar naquela casa, e se desculpando, arrumou suas coisas e partiu. Com certeza, eu não aguentaria ficar ali sozinho. E também, na mesma hora, juntei minhas coisas e voltei para a casa da minha tia. Prometi a mim mesmo que nunca mais tocaria nesse assunto. Já fazem mais de 20 e poucos anos, mas toda vez que lembro de tudo que se passou, um sentimento muito ruim toma conta de mim e suga toda a minha energia, deixando meu dia péssimo. Mas também senti a necessidade de colocar isso tudo para fora, pois às vezes me sufoca, e pensei que talvez dividindo essa história com alguém possa conseguir algumas respostas, ou até mesmo conhecer outras pessoas que tenham passado pela mesma situação ou algo parecido. Enfim, tinha acabado de me mudar para a casa dos meus pais. Quando a gente sai, nunca imagina voltar, mas existem situações e situações. A vida é realmente um sopro, e tudo pode mudar em uma fração de segundos. E infelizmente nesse caso, foi assim para mim. Era 1978, e minha vida ia muito bem. Estava casado, amava minha esposa, nos dávamos muito bem. Estávamos casados há 4 anos, quando então ela engravidou. Lembro que ficamos felizes demais. Ela tinha um desejo ardente de ser mãe, e eu já me sentia preparado. Foi uma gravidez normal, sem muita complicação aparente, e nada que fosse fora do normal. Infelizmente, a medicina não era tão avançada como nos dias de hoje, e por um erro médico, perdi minha esposa durante o trabalho de parto. A situação só não foi pior, pois conseguiram salvar meu filho, e isso me deu um pouco de conforto na alma. De início, fiquei sem chão, tinha acabado de perder minha esposa, não sabia o que fazer, nem por onde começar. Então meus pais se ofereceram para ajudar em sua criação, e eu aceitei prontamente, pois trabalhava muito essa época, não daria conta de criar ele sozinho. E assim nos mudamos para lá. Eu estava morando novamente com meus pais. E de certa maneira foi a melhor decisão que tomei. Eles me ajudaram muito nessa época, e foram anos, digamos, tranquilos. Até meu filho completar 7 anos. A partir dali, começaram a acontecer algumas coisas que fogem qualquer tipo de entendimento. Já era muito tarde. Lembro que era por volta de 1 da manhã. Tudo estava tranquilo, apenas mais uma noite normal. Eu tinha acabado de ver um filme. Meu filho tinha ido dormir com meus pais, então estava sozinho.
Resolvi fazer alguma coisa para comer. Meu estômago já roncava de fome. E enquanto me levantava para ir para a cozinha, ouvi um estrondo forte no andar de cima. Subi rapidamente correndo através das escadas, pois pensei que meu filho tivesse caído da cama. Foi algo assustador o que vi. Não estava preparado. Ele estava em pé, parado, ao lado de sua cama. Me aproximei bem devagar para não assustá-lo, e quando olhei em seu rosto, percebi que seus olhos estavam fechados, mas estava com uma respiração ofegante. Falei com ele em uma voz baixa para se deitar. Isso nunca tinha acontecido antes, então eu não sabia muito bem como agir. E quando tentei levá-lo para a cama, senti minhas pernas falharem com o susto que levei. Não consegui movê-lo. Seu corpo estava completamente rígido, não movia um músculo sequer. Nenhuma reação, nada. Resolvi puxá-lo com mais força, mas não consegui movê-lo 1 centímetro. Estiquei o braço e acendi o pequeno abajur ao lado da sua cama, e na mesma hora fui tomado de uma confusão e um medo horrível. Consegui ver uma mão sobre seus ombros, como se o segurasse com força. Era cinza, com longos dedos e unhas visivelmente compridas. E com a claridade agora expondo sua presença, imediatamente sumiu, libertando o corpo do meu filho, que simplesmente desabou em direção ao chão. Ele não chegou a se machucar, mas estava aparentemente muito assustado, não tão quanto eu, que havia presenciado tudo aquilo, e quando abriu os olhos e me viu, começou a chorar, perguntando o que tinha acontecido com ele. Sem saber o que dizer para não assustá-lo, disse a primeira coisa que me veio à cabeça: "Você apenas caiu da cama, mas está tudo bem agora." Sei que o que vi naquela noite é algo estranho de acreditar, porém, posso garantir que é verdade. Aquela imagem daquela mão parada, segurando meu filho, me causou pesadelo durante anos. Passaram alguns dias daquele acontecimento, e eu não consegui contar nada para ninguém, muito menos para o meu filho. Eu estava tomando café, apenas sentado à mesa, quando ele desceu pelas escadas, reclamando de dor nas costas. A princípio, não dei muita importância, afinal, todo mundo acorda de mau jeito um dia. Então apenas comentei que deveria ter dormido em uma posição ruim, mas ele falou que não era muscular, parecia ser na pele e que queimava muito. Pedi que se virasse e levantei seu pijama, e o que vi me surpreendeu. Minhas pupilas dilataram. Senti o café caindo e queimando toda a minha mão, enquanto eu tremia sem parar. Suas costas estava toda arranhada, e em algumas partes podia ver levemente cortes com marcas de sangue. E olhando mais de perto, encontrei mais arranhões no pescoço e nos braços. Uma parte de mim sabia o que tinha feito aquilo, mas a outra parte não queria acreditar. Decidi olhar a cama para ver se não era nenhuma farpa de madeira, ou então, de repente, as molas do colchão que pudessem estar machucando suas costas. Mas depois de examinar e sacudir toda a cama, não encontrei nada. Em seguida, fiz uns curativos em meu filho e disse que se notasse alguma coisa de estranho ou fora do comum, não hesitasse em me avisar. Eu não queria contar nada aos meus pais sobre toda a situação, principalmente a minha mãe, porque com certeza iria surtar. E também, naquele momento, não sei se acreditariam em mim, e resolvi ficar em silêncio durante um bom tempo. Nesse mesmo dia, depois do almoço, estava ajudando minha mãe com a louça. Enquanto conversava com ela, podia ver o corredor que dava para a escada. Foi quando meu filho passou correndo por ali, em direção à porta que dava para o pátio da casa. Em primeiro momento, não vi nada de diferente, então deixei para lá. Depois de alguns minutos ainda conversando com a minha mãe, vi de canto de olho que ele novamente passou correndo em direção à sala, mas dessa vez estava sem camiseta e descalço, e correndo de uma forma muito estranha. Parecia que ele estava curvado para trás. Tive que interromper minha mãe por alguns segundos, pois gritei para ele não ficar descalço e muito menos correndo pela casa. E assim que terminei a frase, ele espia através da porta de seu quarto, que era no final da escada, no andar de cima, dizendo: "Mas eu não estou fazendo nada." E vi que ele estava de camiseta e tênis. Não sei como expressar o que senti naquele momento,
Meu corpo congelou completamente. Minha respiração começou a falhar. Eu sabia sem dúvidas o que tinha visto. Claro que a princípio presumi que fosse meu filho, mas ao tentar tirar outras conclusões do que tinha visto, não consegui esconder, e o medo ficou estampado em meu rosto. Minha mãe observou como eu estava pálido, me pediu para sentar e, sem escolha, resolvi contar o que vinha acontecendo durante aqueles dias. Naquela noite, resolvi dormir com meu filho. Ele sempre parecia se divertir com essa ideia, mas dessa vez eu tinha a intenção de ficar acordado e protegê-lo. Queria saber o que realmente estava acontecendo. Minutos antes de ir para a cama, meu filho me fez um pedido, o que na hora não me pareceu estranho. Ele me deu um pedaço de pano que minha mãe usava para fazer roupas e pediu para amarrar nas portas do armário, porque de noite ouvia barulhos e quando menos percebia, as duas portas já estavam abertas. Fui ao armário atendendo seu pedido, mas primeiro queria mostrar a ele que não havia nada ali, e passei as roupas de um lado para o outro e mostrei a ele por dentro. Quando fiz isso, ele cobriu seu rosto com os cobertores. Fechei o armário e amarrei as portas com retalho de pano e deitei para dormir com ele. Eu entendi o medo que ele sentia. Quando eu era criança, tinha pavor de um dos armários da minha mãe. Mas esse era bem mais alto, cobria quase toda a parede, e as portas rangiam quando você abria. Mas algo me chamou a atenção no quarto. Tinha um cheiro que impregnava, parecia terra molhada, que claramente saiu do armário quando abri. Estava quase pegando no sono, brigando comigo mesmo para manter meus olhos abertos. Ficava constantemente olhando para a janela e para a porta do armário, mas não via nada. Depois de algumas horas e sem perceber, o sono finalmente me venceu. Não sei ao certo quanto tempo tinha se passado, mas despertei quando alguém bateu em meu ombro, e não demorei muito para perceber que era meu filho. Pude ouvir ele chorando e bem baixinho me dizendo para olhar para o armário. Foi a coisa mais estranha que tinha me acontecido. Eu não conseguia me mover. Nenhum músculo respondia ao meu comando, mas meus olhos estavam abertos e podia ver tudo o que estava acontecendo. Meu filho, olhando para mim, percebeu que eu não tirava os olhos do armário. Nesse meio tempo, as portas começaram a abrir lentamente. Senti meu coração quase sair pela boca. Meu filho apertava meu braço com toda a força que tinha e se esconde na coberta quando a porta se escancara de uma vez. Podia ver que entre as roupas um olho brilhante nos observava. Notei que minha presença não causava nenhum impedimento a ele. Desse modo, vi ele saindo lentamente do armário. A primeira coisa que vi foram suas mãos, compridas e ossudas, e em seguida, suas pernas para fora. Vagamente, a luz do poste que entrava pela janela iluminou todo o seu rosto. Seus olhos eram negros como as trevas. Seu corpo estava coberto por uma camada fina de pele. Fui consumido pelo pavor. Sentia meu filho tremer e comecei a temer pela sua vida. Mas não conseguia falar e nem me mexer. Estava lutando com uma força que eu não conseguia vencer. E pude sentir aquela coisa estranha entrando na cama para junto de nós. E tudo ficou em silêncio. Cheguei a pensar nesse momento que tinha acabado, mas estava enganado. Comecei a sentir algo nas minhas costas, que me agarrava com muita raiva. Estava gritando com toda a minha força por dentro, mas nenhum som saía de minha boca. Meu filho, sentindo minha aflição, saiu correndo da cama e acendeu a luz do quarto. Senti a cama balançar, como se um peso saísse de cima dela. E só soube que tinha acabado quando senti o ar novamente entrando em meus pulmões. Quando consegui enfim me mexer, puxei meu filho para perto de mim, enquanto via aquela criatura saindo em direção ao corredor escuro. Aos poucos, fui recuperando meus movimentos. Minha respiração foi voltando ao normal. Aquele cheiro de terra molhada havia enfim desaparecido. Ficamos ali por alguns minutos, apenas em silêncio, enquanto o abraçava. Senti minhas costas arder, mas não disse nada. No restante da noite, me recusei a sair do seu quarto. Enquanto ele dormia em meus braços, parecia que não dormia assim há dias. Eu não conseguia piscar os olhos. Com a luz acesa,
Eu só vigiava todo o quarto. Não consegui pegar no sono, até o sol clarear todo o interior do quarto. Conversando com a minha mãe no dia seguinte, ela me contou que comprou o guarda-roupas em uma espécie de antiquário e que não sabia de onde vinha. No mesmo instante, coloquei fogo nele, num terreno baldio próximo, e meu pai decidiu por fechar de uma vez a porta do quarto. Senti que nosso tempo ali tinha terminado e que era hora de continuarmos com nossas vidas em outro lugar. Nos mudamos uma semana depois para uma nova casa, eu e meu filho, e aqueles eventos nunca mais voltaram a acontecer. Tive que acompanhá-lo à terapia durante um tempo para que superasse seu medo de escuro. E depois que surpreendentemente conseguiu superar, não mais tocamos no assunto e deixamos enterrado em alguma parte de nosso passado.